Bem-vindo, pessoal. Estamos de volta com mais um Symbiocast. E no episódio de hoje nós vamos falar de Security Awareness, ou conscientização de segurança. E eu tô aqui com o Juliano, que vai apoiar a gente aí no decorrer do episódio, falando um pouquinho da experiência dele com casos de conscientização de segurança, né? Gil, nesse mundo de segurança, a gente vê muitas pessoas aí focada muito em vamos fazer teste de phishing e tudo mais, né? Fala um pouquinho aí das nuances e experiências que você teve em relação a esses tipos de abordagem e como seriam as melhores abordagens. Legal, é um tema bacana para falar, porque muitas empresas acham que um teste de phishing é basicamente o start para um treinamento, uma conscientização em segurança. Mas na realidade não é assim que funciona, né? Porque antes da gente partir para um teste de phishing, nós temos que fazer um levantamento, um estudo de quais são as ameaças que nós realmente temos. Será que sabemos que phishing é uma ameaça de grande potencial para as empresas, mas será que todas as empresas precisam priorizar uma campanha, um treinamento, uma conscientização voltada para phishing? Às vezes nem só priorizar, né? Às vezes estão colocando todas as fichas nisso. Exatamente. Tem aquele orçamento, né, e coloca todo o dinheiro naquilo. Então, entender os riscos que a empresa tem é o primeiro passo, né? E entender também o processo, né, como um todo. Para eu chegar numa conscientização, num treinamento de segurança, a gente precisa, primeiramente, ter o engajamento de toda a empresa, né? Principalmente do board, que ele tem que comprar aquela ideia, ou até ser parte da cultura da empresa, que é a mais importante, né? Segurança ser o assunto principal. E o board, junto com as áreas chaves, né, responsáveis, disseminar isso para toda a empresa. O NIST fala muito a respeito dessa questão de cultura de segurança, né? E, inclusive, ele aborda justamente essa necessidade de avaliação de risco para poder consolidar seu programa de segurança da informação, né? Os programas, obviamente, vão acabar tendo testes de phishing, inevitavelmente, bem ou mal, é assim, um dos grandes vetores de comprometimento inicial. Então, ele tem que ser tratado, mas colocar todas as fichas nisso ou fazer mal feito esses testes de phishing, como, por exemplo, denegrir a imagem das pessoas que caem, né? Ou abordar as pessoas de uma forma sem empatia. Porque você tem que entender que as pessoas que caem não necessariamente são de tecnologia, elas estão no dia a dia ali, elas têm preocupações com outras coisas no negócio, né? E eu já vi até pessoas fazendo campanhas tão bem feitas daquele tipo, essa aqui até eu caio, e não quer que o pessoal da operação caia, né? Então é bem complexo isso. Mas, obviamente, tem toda aquela questão de maturidade, né? Então, você tem que começar mitigando a maior fatia que você consegue fazer com um menor esforço, e depois você vai aumentando fazendo um tanning aí mais alto, né? Até um dia, se você tiver necessidade de fazer um phishing bem realístico, onde você cria todo aquele ambiente, uma loja virtual, coloca o produto, começa a fazer comunicado, então você coloca o cara na news, faz uma relação de confiança com o cara, manda e-mail personalizado para ele e quando vê, fisga ele, beleza. Mas é porque a sua empresa já está nesse nível de fazer isso. Você não vai começar de uma campanha dessa forma, né? Isso está mais para um assessment de segurança, para você tentar quebrar a segurança na organização. Então, fala um pouco para a gente aí também dessas plataformas de phishing aí, como que elas computam esses pontos e como elas direcionam essa abordagem, tentando conscientizar, trazendo conhecimento, que até é um negócio interessante, né? A gente tem várias plataformas no mercado, inclusive a gente trabalha com uma plataforma
de Security Awareness também, que inclusive é o maior catálogo de treinamentos que você tem para direcionar os funcionários ali que acabam caindo no phishing e tal. Fala um pouquinho aí dessa dinâmica e os benefícios que esse tipo de abordagem tem. Primeiramente, a plataforma, as plataformas, né? Ela te traz ali alguns templates e a possibilidade também de você criar os seus. Mas dando um passo um pouco atrás, eu vejo algumas empresas que eu vou fazer com esse template mesmo. Não se preocupa em entender toda a nuance do negócio, quais podem ser os pontos fracos daquela área, daquela outra área. E quem são os adversários também, né? Eu tenho lá o phishing do iFood, mas eu sou uma empresa do ramo X que negocia muito, por exemplo, com o Mercado Livre. Por que não fazer Mercado Livre, né? A gente já respondeu incidente, por exemplo, de vários golpes em relação ao Mercado Livre. Essa questão de marketplace é muito forte hoje em dia, né? Então, o cara tem a loja virtual dele, mas a loja virtual dele fatura um X e o marketplace pelo Mercado Livre fatura 50x. O produto é absurdamente mais procurado no Mercado Livre porque ele está no meio de um monte de outros produtos similares. E quando o cara compra, o Mercado Livre faz uma logística reversa, então o volume de vendas pelo Mercado Livre é absurdo. E aí o cara fisga ali com uma abordagem bem objetiva em cima do Mercado Livre e game over. O cara perde a grana que está ali, né? Exatamente. E o legal também é você fazer um estudo antes de soltar, por exemplo, uma campanha de phishing. Mas voltando na questão das plataformas, depende muito do tema que você usa e qual é o seu objetivo. Seu objetivo é clique, seu objetivo é capturar credenciais. Então, por exemplo, se for clique, as plataformas elas vão computar a quantidade de cliques. Quem clicou. Se após o clique eu tiver um formulário de login, que eu já vi muitos muito bem construídos, captura também se o usuário preencheu o formulário de login. Dependendo da plataforma, ela te traz aquele resultado te mostrando, mas isso vai muito de plataforma para plataforma. Lembrando ali que, por questões de privacidade, a coleta não pode coletar o dado passado, e sim que o usuário passou o dado, senão você está fazendo a captura de credencial dele, né? Tem toda essa questão, essas nuances também. E no final as plataformas trabalham com indicadores, né, de quem realmente caiu no phishing. Só voltando um passo atrás, além de clicar ou inserir credenciais, elas também computam quem abriu o e-mail, porque às vezes pode ter algum código malicioso no corpo daquele e-mail que foi disparado, né? Então elas computam quem abriu o e-mail, quem clicou e quem, por exemplo, inseriu o credencial. E aí é possível direcionar treinamentos já talvez pré-definidos dentro da plataforma para a pessoa fazer como se fosse um indicador dela de melhoria ali. Muitas empresas colocam isso como indicador de treinamento daquele colaborador. Então, esses indicadores também são muito usados em questão de gamificação, né? O departamento que cai menos, tal, premia o pessoal. É até legal que, sim, é uma pegada positiva para quem está seguindo o melhor caminho, né? É uma competição saudável, vamos dizer assim. O Niche também recomenda muito programas que consigam fazer esse tipo de coisa, né? Lembrando que quando eu falo programas aqui, eu estou falando do programa de conscientização e não das plataformas de conscientização, né? A ferramenta e o programa não são o software, são toda a sua estratégia de conscientização. E o ideal é que no seu programa não seja baseado somente em phishing, né? Exatamente. Tem muitos casos que o resultado ali do phishing, ele tem um percentual baixo. Por exemplo, 5% das pessoas caíram naquele phishing. Mas eu vou lá e deixo um pendrive com arquivo malicioso na empresa.
E aí esse indicador vai lá em cima nesse tipo de ameaça. E nós voltamos, então, na questão da conscientização. O phishing não é o passo inicial para uma conscientização e treinamento. Ele tem que ser parte de um processo. Aproveitar o gancho aqui que você falou a respeito do pendrive, né? O que eu ouço muito nas organizações é assim: eu não preciso fazer o teste com pendrive. Na minha organização eu não permito que o pessoal use pendrive. Mas ele falou que o pessoal não pode usar pendrive. Mas e se eu não deixar um dispositivo do tipo pendrive e sim parecido com um pendrive? Se esse dispositivo for um teclado pré-programado para executar uma sequência de códigos, isso, e no final das contas, ele vai ser um dispositivo de interface humano, como um teclado e um mouse, né? Só que embarcado dentro de um form factor ali de um pendrive. Existem, inclusive, soluções prontas para vender, tipo o RubbleDuck da Hack5, que é exatamente isso. Né? Então você vai colocar ali uma sequência de códigos que ele vai executar e na hora que você plugar na máquina, ele vai fazer todo aquela sequência que no geral é para dar um acesso inicial ou para fazer o carregamento de uma aplicação para coleta de dados. Então, de certa forma, você vai ser uma vítima. Você, às vezes nem percebendo que foi vítima. Você vai achar, esse pendrive está queimado e descarta ele, mas o código já rodou e já está persistente na sua máquina. Né? Aí mais aqueles motivos de não usar credenciais administrativas na máquina, porque no momento que alguém plugou um teclado, executou um comando, se você for administrador, ele tem privilégio administrativo e assim vai. Né? Mas, voltando então para o programa de conscientização que a gente falou lá, que ele tem que ser baseado no risco, né? Você tem que entender esses riscos e isso tem que ser mapeado. Por exemplo, um risco de o uso de equipamentos para comprometer o ambiente. Aquela máxima, até a NASA já foi hackeada e foi com um Raspberry. Né? Então, injetar dispositivos no ambiente dos clientes é relativamente normal. Inclusive, tem um case, por exemplo, do supermercado que tem aquelas maquininhas de passar o preço e ali já foi colocado um dispositivo que é um LAN tap, né? Então a maquininha continua consultando o servidor porque ela continua passando o preço normal e ao mesmo tempo tem um drive de rede virtual ali também, permitindo que um atacante conectasse na rede e a partir disso o atacante conectou na rede do cliente, investigou como que funcionava ali e injetou um código no sistema de pagamento. E aí ele conseguia fazer com que o caixa validasse um cartão fake dele como se fosse uma compra válida. Então ele passou a comprar no mercado de graça. Interessante isso, né? Pelo menos ele não escalou muito o ataque dele, foi só para mim, né? Vou só fazer minhas compras de graça. Bem, mas não é só os funcionários que devem ser conscientizados, né? E a gente tem outros modelos de conscientização. Por exemplo, conscientização para o time de tecnologia, que a gente pode trabalhar casos como o tabletop, né, e simulações de ataque. Então, o tabletop é um negócio mais alto nível, então é conduzido mais como um storytelling, mas para entender se as pessoas têm a nuance do o que fazer na sua ordem adequada, para validar, por exemplo, o seu procedimento de resposta a incidente, se o pessoal está afiado nisso, se eles estão entrosados nisso, né? Se eles sabem montar uma sala de guerra e conduzir essa sala de guerra. Isso a gente também pode envolver o pessoal da gestão num tabletop, né? Porque muita decisão de negócio, como eu posiciono para a mídia, se eu negocio ou não com um bandido, tudo isso é uma questão de definições. E quanto mais você trabalha isso, mais fácil vai ser na hora do caso. E é sempre aquela máxima, não é se, é quando. Né? E nós temos também, por exemplo, a necessidade de conscientização e capacitação dos desenvolvedores. Por quê? Os desenvolvedores são, na verdade, os criadores de bug. Né? Então, eles têm condições de criar menos bug e ter uma estrutura mais adequada para identificar de forma mais rápida que existe um problema de segurança e corrigir isso num fluxo mais adequado. Mas para isso tem todo o processo ali que o pipeline tem que seguir para que você consiga ter esses pontos de medição, teste, validação,
correção, lançamento, recepcionar o problema, tratar esse problema, como você conduz isso. E isso também tem que ter esse viés de consciência para o time de desenvolvimento. Então a gente tem que ter consciência em cyber em todas as esferas da organização. Cibersegurança tem que ser um tema pertinente em todas as áreas de negócio. O que eu já presenciei também a parte de desenvolvimento, quando a gente vai pesar a entrega de uma funcionalidade, a entrega de um produto com segurança acaba custando caro para aquele desenvolvimento. Porque quando a gente vai entregar uma funcionalidade, aquilo está custando X, que vai ser repassado para o cliente depois. E quanto mais tempo se leva, mais caro vai ficando. E segurança, muitas vezes, é deixado de lado ou encurtado aquela etapa onde vai se desenvolver e aprimorar a segurança da aplicação para soltar logo aquela funcionalidade no mercado. Aí a gente está falando de questões culturais também, né? Porque isso é o dono do produto ali querendo fazer o negócio virar e o dono da organização querendo fazer o negócio virar, né? Então ali eu estou com a diretoria pilhando e o Product Owner pilhando o pessoal do desenvolvimento. Mas em contrapartida, quando esse pessoal tem um pouco mais de maturidade, eles entendem que a segurança faz parte desse viés e eles pesam bastante a questão do Security by Design e Privacy by Design. Todos os frameworks, todas as normas falam sobre isso, né? Isso aí não é uma invenção de hoje, né? Apesar do tema privacidade estar num alto hype, se você pratica segurança, você atinge privacidade de uma certa forma, né? Mas olhar a privacidade com um olhar mais crítico para forçar essa questão de segurança também é interessante, pelo menos tá funcional. Então, enquanto estiver funcional, eu estou feliz com isso, né? A gente está tendo um pouco mais de engajamento em segurança. Mas a questão é justamente enxergar que a segurança não é necessariamente um custo no desenvolvimento. Ela parece um custo no inicial, sim, né? Porque quando você começa o desenvolvimento, você demora mais para lançar o modelo viável, por exemplo, porque você está ponderando questões de segurança, estruturando melhor a sua base de autorização, que é, por exemplo, as coisas que mais dá problema em aplicação, é a questão de autorização. Então, no começo você tem uma entrega mais lenta, mas depois você para de receber problemas de, cara, é o exame do fulano de tal, se o cara vai lá na URL e muda, ele pega e baixa o arquivo do exame do amiguinho, né? Cara, todo o sistema de laboratório eu acho que já passou por isso na vida, né? E aí, essas coisas voltam e geram uma fila, uma demanda de resolução de problemas. Só que a aplicação já está rodando, então você começa a fazer aquele rolo contornando tudo aquilo ali para poder resolver aquele problema que não precisava nem ter nascido. Então, quando a gente pega assim, estatísticas, as estatísticas já mostram que você ponderar a segurança no início do processo e ter um bom processo de desenvolvimento, garantindo um fluxo mais seguro, garantindo que saiam menos bugs, você diminui esse backlog de solução de problemas. Logo, você tem um custo menor de operação do software. A sustentação do software fica mais barato. Então, na verdade, é um investimento pensar em segurança no começo do projeto. Só que tem sempre aquela questão do prazo de negociação com o cliente. Então, a gente precisa da maturidade dos gestores e do gerente de produto ali para que eles entendam que segurar o prazo um pouco mais, negociar melhor com o cliente, é bom para o cliente no final, né? O cliente, se você consegue convencer o cliente que ele vai ter menos custo no fim das contas e vai ter um produto mais adequado, mais seguro, zelando pela privacidade, você pode fazer até o oba-oba com o seu cliente e isso aí é benefício para todo mundo, principalmente para a sociedade que vai consumir essa aplicação, né? Então, sim, se ao invés de eu ter um aplicativo todo zoado na internet, que o exame que eu faço pode ser vazado, por exemplo, por que não ter um sistema mais seguro? Prezando pela sociedade também. Então, tem até essa parte de responsabilidade social, né? A conscientização e treinamento em segurança não é só o que a gente falou que é, por exemplo, o phishing ou a conscientização
em desenvolvimento, mas nós temos outras ameaças, outros vetores que no dia a dia vemos muito nos clientes, que é, por exemplo, as credenciais, usuários usando senhas fracas ou salvando as senhas em arquivos de texto. Então, esse é um ponto muito visto, né? Ou quando não, num post-it no computador, que eu já vi acontecer também. Então, tá ali um papelzinho com o usuário e senha da máquina. Às vezes nem compensa ter. Senhas fracas também, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5, ou uma senha... A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda é a senha mais vazada na internet, né? Voltando um pouquinho aqui para o NIST, né? Hoje eu tô fã de NIST, né? Mas, bem ou mal, o NIST é o melhor documento para direcionamento de programas de segurança da informação, de Security Awareness. E ele diz que o sucesso do seu programa também está baseado no que você consegue medir, né? Então, você tem que ter números para medir a evolução dessa conscientização. Não é medir quantas pessoas caem no phishing, não é medir quantas pessoas plugam o pendrive, e sim medir o quanto você fez com que as pessoas parassem de ter ações ruins com o seu programa. Então, essa é a medição que você tem que ter, né? O direcionamento do seu objetivo. Você tem que ter um objetivo de longo prazo e os seus marcos no processo. E você está conseguindo atingir esses marcos, né? Suas metas estão sendo atingidas. Para você saber se você tem que remodelar essa forma de abordagem ou não, porque não existe fórmula mágica que funcione em todo mundo, né? E essa questão de medir, às vezes, para quem não é muito técnico, até porque um profissional de Security Awareness, ele geralmente não é um cara muito técnico, ele é um cara mais de governança, né? Então, ele não faz ideia como que a senha é salva, como que dá para medir, por exemplo, se a senha é fraca, sendo que tudo isso é plausível. Então, você tem lá um domínio do Active Directory. Você pode ver se no departamento todo mundo usa as mesmas senhas, se o pessoal está usando senha fraca. Tudo isso é plausível de você verificar pelo Active Directory, né? Você só tem que entender tecnicamente um pouco disso. E se você não tem essa afinidade, faça parcerias com o pessoal que tem, né? Que assim você vai conseguir medir melhor. Então, você vai lá, faz uma avaliação, por exemplo, de quantas pessoas têm senhas fracas. Depois você explica para as pessoas como que você avalia se sua senha já não foi vazada, como que cria uma senha consistente, uma senha forte, sem usar dados pessoais, dados da organização. E depois disso, dá um tempinho ali para o pessoal corrigir os problemas deles e vai lá e testa de novo. Quantas pessoas mudaram essas senhas fracas que você já tinha levantado antes, né? Então, aí você está medindo. Aí você está vendo se isso traz resultado para a organização. E é isso que você tem que fazer no fim das contas. E, Schubert, tem empresas, cara, que tem ferramentas de segurança, por exemplo, tem um firewall robusto, tem um antivírus, e acha que está segura, porque ela acha que aquelas ferramentas estão fazendo o milagre da tecnologia em bloquear todo tipo de ameaça e todo tipo de ataque. E a gente sabe que um dos principais vetores ali é o usuário, é o ser humano, né? Você falou bem, né? Existe o conceito do Human Firewall, que é justamente colocar as pessoas como a primeira barreira, e essa seria a barreira mais importante, né? Sim, não quero ser polêmico, mas eu particularmente não gosto de usar antivírus. Antivírus mais me atrapalha do que me ajuda. Mas eu uso antivírus por questões de compliance. Eu vou em clientes e plugo minha máquina na rede dos clientes. Então, por questão de conformidade, eu acabo usando antivírus, né? Mas, por exemplo, em minhas máquinas pessoais eu não uso antivírus. Não faz sentido isso para mim. A única coisa que o antivírus faz é deletar o meu código malicioso que eu escrevi. Pô, ele fez eu perder meu trabalho. Mas focar a sua estratégia em ferramentas sem ter uma estratégia de operação não é muito adequado, né? Não existe bala de prata em tecnologia. Mas a gente conseguiu, assim, fazer uma boa abordagem do tema de conscientização, né? Então, eu acho que tá legal pra gente ficar por aqui e deixar um gostinho de quero mais, porque esse é um assunto longo, mas nosso tempo aqui é curto. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse episódio do Symbiocast e te vejo no próximo episódio.